Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou Marcos Saravalli, estrategista-chefe de investimentos aqui da Sara Invest, a sua casa de research e também a sua consultoria de investimentos totalmente independente, trabalhando com MFO, né, com multifamily offices, com várias famílias, gestão de recursos. Venha também conhecer também a nossa consultoria, tá? E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é basicamente um dos temas que a gente usa quase todos os dias, que é fazer a seleção de fundos que podem ser alocados. Hoje a gente vai ver aqui algumas características, né, para a gente montar FOFs, né, fundos de fundos, fazer alocações. Quais são os melhores fundos? Quais são aqueles que estão captando? A gente sempre tem que dar uma olhada, por exemplo, pô, esse fundo aqui está captando muito, né? Pô, o que será que ele está fazendo de novo? O que será, qual é o segredo? Será que vale a pena ligar lá para fazer uma alocação? Né? Então, a gente vai dar uma olhada aqui, utilizando também a plataforma Com Dinheiro, e algumas informações muito úteis, muito importantes, que a gente vai ver aqui. Primeiro, a gente está numa tela, essa tela aqui não tem nada a ver com o tema específico, mas a gente vai começar a falar sobre as gestoras. Primeiro, a gente tem aqui uma pergunta que sempre nos faz: quais são as maiores gestoras do país? Tá? A gente tem aqui, primeiro no lugar no ranking, BB Gestão de Recursos, né? Aqui a gente tem os valores aqui em vezes R$ 1.000, então são 672 bilhões de reais aqui na BB Gestão de Recursos, né? Depois a gente vem no Itaú Banco, Itaú Asset, 472 bilhões de reais. Depois a gente vê a gestora do Bradesco. Então vocês veem que o ranking já é liderado pelas maiores gestoras, pelos maiores bancos do país, né? Depois a gente vem com o Bradesco Asset, 405 bilhões de reais, né? Aqui está 405 milhões 795 mil, mas é tudo vezes 1.000, tá? Então, 405 bilhões de reais. Depois a gente vem a Caixa, na sequência, vê que é a liderança disparada dos bancões aí. Depois a gente vai falar aqui em outros vídeos sobre se os produtos são bons ou ruins. Mas a gente já vai ver hoje esse fundo aqui captou mais de 3 bilhões de reais. A gente vai ver qual que é o segredo dele. Será que tem algum segredo nesse fundo? Depois a gente vem com a Caixa, 320 bilhões de reais, né? A gente vê nesses períodos, tá? O período de 15 de setembro de 2021 a 23 de agosto de 2022, a gente vê que o BB Gestão de Recursos teve captação líquida, Itaú tomou resgate, Bran tomou resgate, Caixa teve captação líquida, né? Depois a gente vem com a Brasilprev, 311 bilhões de reais, Santander Asset com 183 bilhões, Itaú DTVM com 159, Itaú Unibanco SA 96 bilhões, Credit Suisse 73 bilhões, Safra Asset 72 bilhões, SPX 51. Acho que talvez a primeira comece a aparecer aqui 100% independente, né? SPX, Fundação CESP 35, Verde Asset 31 bilhões de reais, né? E BTG Pactual 23 bilhões de reais, Legacy, Ibiúna, XP, Vida e Previdência e por aí vai, tá bom? Então, esse é o ranking aqui por gestores que a gente tem. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é essa função aqui que a gente olha muito, né, para fazer a seleção lá no nosso MFO. São essas informações aqui. Ó. A gente vem aqui em fundos, captações e resgates. E essa informação aqui é muito útil, muito importante para vocês conhecerem, tá? Então, o que eu tenho aqui? Vamos dar uma olhada. Captação. Primeiro, vou começar de trás para frente. A gente teve esse fundo aqui tomando resgate de 436 milhões de reais, um fundo de renda fixa, Santa Energia, renda fixa, depois Itaú Verso, 394 milhões de reais, Pienza, Essential, tá? Esses são os fundos aqui que mais tomaram resgate no período de 24 de agosto a 20 de setembro. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Muita atenção nessa hora. Tomem o seu caderninho aí agora. A gente vai ver aqui agora o fundo Itaú Verso, também renda fixa, referenciado DI. Ele trouxe uma captação no período de 24 de agosto a 20 de setembro de 3 bilhões 288 milhões de reais, né? Então, essa leitura que a gente tem 3 bilhões 288 milhões de reais, 198.205 reais para ser mais preciso nesse período aqui, né? Depois a gente teve esse foi o grande destaque, depois a gente teve outros fundos aqui, tudo de renda fixa, né? Renda fixa a curto prazo, crédito privado, Fidelidade deve ser também de renda fixa, aqui também é RFC, um multimercado, né? Vocês veem que
a maioria das captações tem ocorrido aqui na renda fixa ou algo próximo à renda fixa, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, qual que é o segredo desse fundo, né? O tema do nosso vídeo de hoje. Esse cara que captou 3 bilhões 200 milhões de reais nos últimos meses, nesse período aqui, 24 de agosto a 20 de setembro. Mas vamos dar uma olhada nele. Se a gente olhar aqui, pessoal, olha só que interessante. Vamos dar voltar ali na tela. O que a gente tem? A gente tem realmente um fundo que tem 117 cotistas. 117 cotistas. Os outros fundos também são bem pequenos, né? 117 cotistas. Mas vamos dar uma olhada nele aqui primeiro. Vamos voltar, então, para cá para a gente ver o que tem nele, tá? A gente vê aqui que interessante, que é um fundo também de renda fixa, né? DI de um dia, né? Fundo de renda fixa. E basicamente é essa informação que a gente tem aqui, tá? PL em 20 de setembro de 2022 era 41 bilhões de reais, PL médio de 39 milhões de reais. Ele está em funcionamento normal, tá? De forma que ele é um fundo aberto, tá bom? Vamos dar uma outra lâmina aqui. Será que ele está indo bem? Será que o pessoal que tá lá nesse fundo está ganhando dinheiro, né? Dá uma olhada aqui. Ele é um fundo praticamente CDI, né? Nesse mês aqui, ó, 100,86% CDI, no ano 101,19, né? Em 12 meses 101,42. Se a gente olhar aqui, ele tem alguns meses, abril de 2022, 93% CDI, 99% do CDI, mas ele vem com uma consistência muito próxima do CDI, né? Então, essa leitura aqui a gente tem aqui. Vamos aumentar só um pouco esse período aqui, pegar um período maior, vamos pegar os últimos 24 meses para a gente analisar esse fundo aqui no gráfico para vocês, tá? Vocês conseguem ver realmente que ele é um espelho do CDI, né? E aí eu fico a dúvida realmente, porque a gente tem outras oportunidades que conseguem bater mais de que 102, 103 de CDI com liquidez 100%, tá? Inclusive lá na Sara Invest a gente tem oportunidades de investimento, a gente tem fundos, a gente tem títulos, a gente tem outras aplicações que batem esse fundo, por exemplo. Então, são mais ou menos aí 40 bilhões de reais que poderiam estar em outras alocações, né, rendendo mais, rendendo melhor, mas esse fundo captou 3 bilhões de reais para quê? Para alocar praticamente em 100% do CDI. Você vê que são pouquíssimos meses, vamos pegar aqui no ano, e está dando 101%. Lá na Sara Invest a gente tem alocações de 102%, 103% do CDI, às vezes 104% do CDI, com liquidez diária, ou seja, todos os dias você resgata com uma liquidez, uma tranquilidade muito grande, tá bom? Para você investir o seu caixa. Então, você vê que realmente é um fundo que esses 40 bilhões de reais poderiam estar melhor alocados em outras oportunidades, né? Mas, né, toda a distribuição do Itaú acaba atraindo esses recursos. Mas, de novo, esse é o nosso trabalho, né? Educar, conhecer, fazer a consultoria, prestar a consultoria e gerar melhor retorno para vocês, né? Então, esse aqui é o fundo do Itaú Unibanco SA, tá? Que faz Itaú Verso, renda fixa, referenciado DI, fundo de investimento, que captou mais de 3 bilhões de reais. Para quê? Para render próximo de 100% do CDI, né? De novo, tem outras oportunidades melhores, com o mesmo risco, com o mesmo perfil, tá? É só vir conversar com a gente e a gente aloca para vocês, tá? São 40 bilhões de reais que poderiam ter melhores alocações, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando um pouco desse fundo que mais captou nessas últimas semanas, mais de 3 bilhões de reais para alocar no quê? Em CDI, algo próximo de 100% CDI, beleza? Deixa aqui nos comentários se você investe no CDI, como é que é a sua alocação de caixa, sua reserva de emergência, sua reserva de oportunidades, né? Se você quer conhecer outras oportunidades melhores do que esse fundo, por exemplo. Tá certo? É só nos chamar aqui na consultoria. Lembre de sempre deixar o like, ativar o sininho, divulgar nosso canal e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau!